Graças a Deus por essa oportunidade, nesse cair da tarde, essa grande oportunidade que Deus nos coloca em nossas mãos. Pregar o Evangelho é uma obra não do homem. Deus tem capacitado homens e mulheres para que possam divulgar esta palavra. E esta palavra, como está escrito no livro de Isaías, ela não volta vazia. Sempre que pregamos a palavra, Deus ele tem um propósito e um grande objetivo. Para isso, ele preparou homens e mulheres, né, para dar continuidade, pregar esta palavra aqui, ali e além. Então, na tarde deste dia, eu louvo a Deus pela presença da Elaine, que eu conheço, a dona Irani, que é ouvinte na tarde deste dia, e que Deus possa propor na tarde deste dia o melhor para os seus corações. Nos diz a própria palavra de Deus que ela não volta vazia. Então, o que nós estamos fazendo aqui é algo que Deus tem propósito. Nós estamos aqui pregando uma placa de igreja, uma denominação, mas estamos falando aqui de alguém que um dia, aleluia, esteve aqui nessa terra, palmilhou, pregou o Evangelho, morreu, mas que ao terceiro dia ele subiu ao céu. E diz a palavra de Deus que ele está à destra de Deus intercedendo por nós aqui na terra. Então, nesse momento, há a intercessão de Deus, né? Para que possamos, com certeza, trazer, né, a porção desta palavra. Nessa tarde, né, eu trouxe uma porção da parte do Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 19. É um texto que também não é um texto isolado. Quando se fala de vida eterna, é algo que Deus ele tem proposto para nós. Sabemos que nós temos corpo, alma e espírito. Sabemos que a nossa vida aqui, ela é passageira. Para alguns, às vezes, nem começam, né? Porque morrem bem cedo, né? Algumas pessoas vão mais à frente, outras vão mais atrás, e assim segue o curso natural. Desde que o homem pecou, nos diz a Bíblia que ele ficou sentenciado, né? Deus, olhando para a terra, diz no livro de Romanos que não havia nenhum justo sequer. Todos pecaram, como diz a palavra de Deus, e destituídos ficaram da glória de Deus. Mas Deus tinha um plano, um projeto, até porque o homem, né, ficou separado desde lá do jardim do Éden, né, já houve essa separação por causa da desobediência. E hoje ainda continua ainda o homem ainda separado por conta dessa desobediência lá no início, bem no começo. Mas para isso o Senhor veio para nos aproximar. E nos diz a sua palavra que ele deu o seu Filho unigênito, que se humanizou, né, que veio do céu, que nasceu de uma mulher chamada Maria, né, e a sua trajetória de vida foi, né, de sempre fazer a vontade daquele que o enviou, que foi o próprio Deus, né? E nós sabemos dessa história e todo mundo conhece, mas você precisa conhecer bem mais de perto. E essa curiosidade um dia tomou conta do coração de um jovem bem sucedido na vida, alguém que tinha status, condição, posição social, mas que lá no fundo, no íntimo, né, com muitas pessoas até uma certa idade tem curiosidade de conhecer, de saber. É muito ruim quando as pessoas não entendem e não conhecem. É ruim andar por caminho desconhecido. E esse moço, por ser, né, de oposição social, ele teve a condição de se aproximar do mestre. Diz assim: eis que, se aproximando dele, o jovem disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí é uma pergunta: você sabe como pode fazer para herdar a vida eterna? Algo que é uma interrogação. E esse moço perguntou para Jesus, o mestre se aproximou, e nós vimos aí que foi uma dádiva, uma bênção, né? Porque antes, né, no pecado, o homem não tinha condição de se chegar tão perto, tão próximo. Mas Jesus, ele quebrou as barreiras, os tabus, a dificuldade, né, que havia, né, dessa aproximação do homem, né, quando pecou e ficou distanciado de Deus. Jesus veio para esse propósito, para nos unir, nos dar a condição de ser ligado novamente através do seu Filho. E esse jovem chegou para Jesus e perguntou: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Sabemos que nós temos a
vida aqui e ela é passageira. A eternidade, irmãos, é uma realidade. Não é como algumas pessoas pensam, morreu, ficou esquecido. Até que muitas vezes, né, as pessoas lembram de alguém que passa daqui para o outro lado, mas com o passar do tempo, as preocupações, o desenvolvimento com essa vida secular, às vezes as pessoas até esquecem. Ao passar dos tempos, né, as pessoas esquecem. E é bem verdade que a eternidade, ela existe. E há, né, este cuidado da parte de Deus para que Ele possa preparar o nosso caminho para a eternidade. E esse moço chegou para Jesus e perguntou, fez a pergunta básica, curioso: bom mestre, o que posso fazer eu para herdar a vida eterna? Aí vem a resposta da parte de Jesus. E ele disse: por que me chamas bom? Olha aí, viu? Não há um só, senão que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Aí vamos ver isso aqui mais à frente, né? Ouva, e disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás e não dirá falso testemunho. E ele foi de praxe, bem rápido. Ele já deu a resposta, já tinha a resposta desde a sua mocidade. Nos diz aqui a palavra que ele já observava. As pessoas, irmãos, às vezes são até muitas vezes observadoras. O que nós estamos fazendo aqui nessa tarde, tem muita gente observando de longe. Algumas pessoas muitas vezes tiram um pouco do tempo, param para observar. Mas quando é em relação a tomar uma posição, uma decisão, aí que muitas vezes pesa, como diz a história, na balança. Porque muitas vezes as pessoas ficam presas a algumas coisas aqui nesta vida. E é preciso tomar uma posição. A Bíblia diz: se o Filho, né, vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente entende que muitas vezes o homem é preso, acorrentado por muitas coisas nesta vida, e às vezes ele acha que tem tudo, às vezes por ter uma condição, né, social boa, por ter uma condição de uma vida abastada na sua vida, ele acha que tudo isso é o suficiente. Ter conhecimentos gerais, conhecer a história, conhecer assuntos, né, da vida secular, mas quando em relação à palavra de Deus, a vida eterna, o homem precisa conhecer. E quem pode com certeza nos ensinar bem direitinho se chama o professor Jesus, né? Ele fala na sua palavra: vinde a mim, todos vós que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Ai, subiu, também pro pescoço. Que na tarde deste dia, e você possa ser, meu amado irmão, minha amada irmã, ser alcançado, né, com a verdade, com o conhecimento da palavra de Deus. Saber que Deus, ele tem um plano, um propósito, um projeto de vida eterna para todo ser humano aqui na terra. Independente que ele tenha uma faculdade, independente que ele tenha conhecimentos gerais, mas o que ele precisa conhecer é o caminho da vida eterna. Que a gente precisa abdicar de muitas coisas, abrir mão de muitas coisas. A gente muitas vezes acha que ter conforto, ter conhecimento, às vezes não está faltando nada, mas Jesus, ele conhece o íntimo, ele conhece o que está faltando, e sempre vai faltar o essencial, né, na vida de muitas pessoas que ainda não tomaram essa decisão, que é de aceitar Cristo como Salvador, ter Ele como único e Salvador da sua vida, né, e se preparar para entrar no céu pelas portas. Que você possa ser alcançado na tarde deste dia, assim como este jovem que criou um diálogo, uma situação, e no final de tudo, para quem mostrava interesse pela vida eterna, quando Jesus foi mais profundo, quando Jesus foi lá no íntimo do seu coração, naquilo que ele estava preso, naquilo que o seu coração estava apegado, aí foi o fim de tudo para aquele jovem. Nos diz a sua palavra, a palavra de Deus, que ele saiu triste, né? Saiu, né, sem mais palavras, deu meia volta, como diz a história, né? E não quis mais continuar aquele assunto, aquela conversa, porque Jesus, ele foi bem profundo
narrativa, te falta ainda alguma coisa. Qual era essa coisa que faltava? Vai, vende tudo que tu tens, dá metade aos pobres, vem e me segue. Aí foi a palavra-chave. Quando Jesus disse que faltava alguma coisa, eu poderia até olhar, mas poxa, eu sou rico, tenho condição, tenho amigos, tenho status, tenho tudo que eu preciso na minha vida, ainda me falta alguma coisa? Faltava. Jesus conhece o que falta na sua vida, que às vezes é a coragem, né, de renunciar ao pecado, renunciar seus interesses, né, às vezes até bens materiais. Às vezes as pessoas, né, é tão materialista a ponto de não se interessar, né, pelas coisas espirituais, e tudo isso passa, e passa rápido. A Bíblia nos diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Que dará o homem, pois, recompensa disso daí? Você pode até ter conforto, você pode ter uma conta gorda no banco, você pode ter tudo que você deseja nessa vida, ter nascido em berço de ouro. Como diz algumas pessoas, esse menino nasceu em berço de ouro, não teve dificuldade para conseguir. Mas tudo isso, irmãos, é passageiro, tudo passa. E o que falta realmente na vida do homem é Cristo. Ele nos completa. Agora eu lembro daquele hino: já achei uma flor gloriosa, e quem mesma deseja terá a rosa de Saron preciosa. Viu? Então que nesta tarde você possa, e com muitas vezes você já ouviu este som, essas irmãs trazendo essa mensagem, você possa se interessar por algo que é edificante, por algo que com certeza nos completa na nossa vida. A gente pode ter tudo aqui, mas o que completa a maior felicidade do homem e da mulher se chama Jesus de Nazaré. Você pode até ter conforto, não é proibido, não é proibido ter conhecimento, mas quando é em relação à vida eterna, só quem pode te dar se chama Jesus de Nazaré. Aceitando Ele como Salvador, tendo Ele como o teu conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Que você possa, na tarde deste dia, guardar em seu coração. Eu sei que muitas vezes algumas interrogações, algumas questões para a vida aqui, e a gente acha que conhece, que sabe, que entende, mas realmente, daqui para a vida eterna, Jesus já traçou todo o plano e foi traçado no céu. E ele veio para ensinar o caminho, deixou sucessores, deixou pessoas aqui para dar continuidade, para apontar o caminho ao pecador, para que o pecador se arrependa do seu erro, se arrependa da sua vida pregressa e possa com certeza aceitar Cristo como Salvador da sua alma e ter o direito de entrar no céu pelas portas, sem dúvida e sem questionamento, porque as pessoas às vezes querem entrar, mas de qualquer jeito, e lá não entra de qualquer jeito, tem que entrar com certeza da forma correta, que é aceitando Jesus como Salvador e tendo com certeza essa certeza dessa entrada na vida eterna, que somente Jesus proporciona a todos aqueles que entendem a mensagem do Evangelho e entendem os seus ensinamentos. Ele ensinou ao jovem rico. O jovem rico não guardou, saiu triste, mas nós aqui ele nos ensinou e nós estamos felizes, porque entendemos o plano, como entrar no céu, como conseguir a vida eterna, que para nós foi custo pelo preço do sangue de Jesus, foi por sacrifício. Todo dinheiro do mundo não compra a salvação, mas Jesus comprou a minha e a sua, já está pago, só falta com certeza você aceitá-lo, como salvador da sua alma e da sua vida, para ter esse direito nas entradas celestiais. Então, na tarde deste dia, já agradeço essa rica e gloriosa oportunidade que ele foi dada em nome de Jesus. Amém.